Quero agradecer a você que adquiriu este CD e cumprimentar a todos que nesta hora estão me ouvindo na graça, no amor e na paz do Senhor Jesus. Pretendo de forma resumida dar o testemunho de como Jesus me salvou e me deu uma nova vida. Eu passei por muitas fases diferentes na minha vida. Tive uma infância bastante difícil, porque desde criança fui muito doente. Sofria muito, indo de hospitais em hospitais, com crises de asma, pneumonia, convulsões, problemas neurológicos. Um dia eu cheguei a ser desenganado pela medicina. Eu estava com difteria. Para não me deixarem morrer, me aplicaram às pressas 4 vacinas ao mesmo tempo, uma em cada braço e uma em cada perna. Até hoje eu tenho um pequeno furo na perna esquerda por causa de uma das injeções. Imediatamente eu tive uma convulsão, quando então me colocaram dentro de uma espécie de banheira cheia de gelo para ver se eu reagia. Graças a Deus eu reagi. O Senhor cuidou da minha vida e me livrou da morte. Entre os 13 e os 23 anos eu tive experiências com o taekwondo, chegando a ter a faixa azul. Mais tarde eu pratiquei capoeira e andei de skate por muito tempo. Aproximadamente com 13 anos de idade comecei a aprender a tocar violão. Fui batizado nas águas com 15 anos e permaneci menos de um ano na igreja, afastando-me de Jesus logo em seguida. Com aproximadamente 16 anos, eu e outros 2 amigos formamos uma banda de rock, onde eu tocava guitarra e cantava. Um tempo depois, a formação da banda mudou e resolvemos colocar um nome, UTI. Tocávamos músicas de outras bandas em festa de escola e coisas desse tipo. Depois a banda voltou à formação original, sugeri outro nome e a banda então passou a se chamar Vortex. Começamos a nos dedicar cada vez mais e já estávamos tocando em bares e eventos. Ainda continuamos tocando cover por um bom tempo. O nosso estilo musical se inclinava cada vez mais para o punk rock, o que nos levou a tocar cada vez mais na noite, em bares underground, em festas punk, festival, etc. Foi quando eu comecei a compor e trabalhar em cima de músicas próprias, juntamente com a banda. Daí pra frente, nós começamos a ganhar destaque no contexto em que estávamos inseridos. Um pouco depois, entramos na coletânea Pancadaria, pelo selo Atitude Records, gravando as 3 primeiras faixas. As músicas começaram a rodar em algumas rádios rock do Sul, como Ipanema FM, Unicinos FM. Fomos entrevistados em 2 emissoras de TV pela Rede Bandeirantes, no programa Folharada, e na TVE, no programa Radar. Começamos então a ter participações na abertura de shows de bandas que já tinham um nome neste cenário rock sulista, como Tequila Baby lá no Circos em Porto Alegre, Maria do Relento na Beira-Mar em Capão Novo, Acústicos Valvulados no ginásio da Brigada Militar em Porto Alegre, Vander Wildner, que foi o primeiro vocalista dos Replicantes, abrimos o show dele no Bar Vira Verão em Esteio. Também abrimos o show do Mylan Collin, que na época foi em 98, era uma das mais conhecidas bandas de punk rock da Europa. Essa abertura foi na Opinião, que é uma casa de show de grande nome em Porto Alegre. Também nesse evento nós ganhamos patrocínio da marca Overdose. No segundo CD da banda Tequila Baby, intitulado Sangue, Ouro e Pólvora, eu fiz a letra da música chamada Velhas Fotos, música que se projetou no cenário nacional, sendo divulgada até pela MTV. A música Velhas Fotos também foi escolhida pelo público através do portal do Rock Gaúcho como a melhor música do rock gaúcho de todos os tempos. Neste mesmo CD da Tequila Baby, criei e gravei o solo da música número 2. A minha vida era muito na noite, bebia bastante, as amizades eram fortes vínculos. A banda Vortex era o grande sonho da minha vida. Tudo estava começando a acontecer. Talvez quem me olhasse só exteriormente podia pensar que eu era uma pessoa muito feliz, mas eu não era. Vivia uma espécie de frustração, dominado por um vazio interior que nada conseguia preencher. Tinha amigos, influência e até certo destaque no meio punk rock, mas não tinha paz nem alegria no meu coração. Eu costumo exemplificar a respeito de como eu me sentia da seguinte forma. Imagine que alguém fez uma festa e convidou a cidade inteira, mas só você não foi convidado, e mesmo assim você vai nessa festa. E apesar de ninguém falar, você tem certeza que não é bem-vindo naquele lugar. Eles não expressam isto com a boca, mas com os olhos. Era assim que eu me sentia, um estranho naquele ambiente. Hoje compreendo quando leio João, capítulo 15, versículo 19, quando Jesus diz: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Foi em meio a toda essa turbulência que Deus chegou na minha vida e como um vento suave foi tocando meu coração. Aos poucos as festas começaram a perder a graça. Os ensaios da banda, que era tudo para mim, começaram a não ter mais sentido nenhum. Na noite, quando eu saía, aquelas festas, tudo aquilo já não tinha mais graça.
Era como se eu compreendesse cada vez mais que eu não iria encontrar lá o que eu realmente estava procurando. Comecei a perceber que aquela juventude, eu e os meus amigos estávamos naqueles ambientes, todos buscando desesperadamente a felicidade, uma paz interior da forma que achávamos que iríamos encontrar. Progressivamente comecei a sentir um desejo de ler a Bíblia, de falar com Deus, de buscar a Deus, de conhecê-lo mais. Foi então que comecei a ir na igreja. Lembro que na igreja onde a minha mãe congregava, tinha culto nos domingos à tarde. Como eu não queria perder mais nenhum culto, eu disse para os guris da banda que eu podia ensaiar em qualquer outro horário, menos nos domingos à tarde, porque eu queria ir na igreja. Eles olharam um para o outro e depois olharam para mim como se estivessem dizendo: Fabiano, tu enlouqueceu, o que está acontecendo contigo? Estava mais do que óbvio para eles a mudança que estava acontecendo na minha vida. Foi então que entendi o Senhor perguntar em meu coração: Fabiano, tu me amas a ponto de largar tudo isto por mim? Esta forma de viver, a banda? Percebi que era o Senhor agindo na minha vida e não tentei lutar contra. Então abri o meu coração e pedi a Ele: Senhor, me dá forças para abandonar tudo por Ti. Foi maravilhoso, pois eu estava experimentando algo indescritível, uma paz, uma alegria que nenhuma experiência anterior havia me trazido. Eu sabia que a minha vida estava sendo transformada para sempre. Era uma decisão sem volta. Foi então, aproximadamente na metade do ano de 1999, pela graça de Deus, que então rendi a minha vida verdadeiramente a Cristo. Tomei a decisão de sair da banda e a partir dali só compor e cantar para Jesus. Na verdade, depois da minha conversão, eu não deixei de fazer nada que me desse prazer, pois aquela forma de viver que eu levava não me trazia mais prazer nenhum. E assim, Deus foi mudando os meus pensamentos, os meus sonhos, as minhas atitudes. Uma vez um amigo me disse assim: Bah, Fabiano, é estranho, tu é um amigo que parece que morreu. Ele acertou em cheio. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu morri para o mundo e para aquela vida de pecado, mas hoje eu vivo para Deus. Para muitos amigos eu enlouqueci, porém sem problema nenhum eu assumo publicamente essa loucura. Porque como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, importou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Hoje eu vivo essa nova vida em Cristo, sou evangelista e tenho procurado cumprir o chamado de Deus na minha vida, em diversos lugares que Ele tem me levado, tanto para ministrar a sua palavra como para louvar o seu nome. Tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de louvor chamado Alto Preço, no qual eu tocava guitarra e cantava. Nós chegamos a participar de 2 coletâneas, o 2º Congresso de Louvores Evangélicos e Verão Gospel 2005. E também gravamos um CD chamado Nova Chance. Foi um período muito importante de crescimento espiritual e experiências com o Senhor. Posteriormente, recebi convite para compor no meio secular por dinheiro, o que sem dúvida neguei. Gosto muito de uma ilustração que certa vez ouvi de um pregador. Imagine que alguém saiu de casa pela manhã cedo para trabalhar e não comeu nada. Ao chegar meio-dia em casa, ele só tinha para comer uma casca de banana e um caroço de ameixa. O que ele faz? Come, pois não há outra coisa para ele comer. Agora, no outro dia, ele novamente sai de casa pela manhã bem cedo para trabalhar e também não come nada. Mas ao chegar meio-dia em casa, ele se depara com 2 pratos, um com uma casca de banana e um caroço de ameixa e o outro com uma deliciosa lasanha. Qual prato você acha que ele vai escolher? É claro, a lasanha. Assim também é todo aquele que prova do lixo e da lavagem que o diabo e este mundo têm para oferecer à nossa alma. Porém, depois de conhecer os manjares espirituais e provar do pão da vida que desceu do céu, que é o próprio Cristo, conforme está escrito em João capítulo 6, versículo 35, não vamos mais querer comer lixo, que não satisfaz a fome e não mata a sede da nossa alma. Eu já provei dos 2 alimentos e digo a você: escolha Jesus, renda sua vida a Ele, vai entender o que eu estou te dizendo. Imagine que você nunca viu a água e eu tento te explicar com palavras como ela é, dizendo: ela é mole, não tem forma, nem cheiro, nem cor, nem sabor. Você poderá achar que eu estou louco. Ou se você crer, no máximo tentará imaginar de alguma forma na sua mente. Mas quando você colocar a mão na água e tiver uma experiência real e pessoal, somente então você vai entender de fato o que eu estava dizendo. Você que está ouvindo este testemunho, creia, Jesus Cristo te ama muito, por isso Ele morreu no teu lugar.
Eu deixo gravado o meu testemunho, esperando que de alguma forma a minha vida possa servir de exemplo e mostrar que seguir a Jesus é muito melhor do que todas essas coisas ilusórias e passageiras que o mundo oferece. Em Marcos capítulo 8, versículo 36 está escrito: de que vale ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? É importante lembrar que tenho fotos, vídeos, CDs e documentos que comprovam a veracidade do meu testemunho. Tenho um grande respeito e carinho pelas pessoas ligadas aos nomes de bandas que eu citei, pois fizeram parte da minha história. Meu objetivo é só um: usar também este meio de comunicação como uma ferramenta para falar ao mundo inteiro que Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e voltará para buscar aqueles que praticam a sua palavra, para que estejam com Ele eternamente. Desejo que estes louvores sejam um canal de edificação para você, que a paz de Cristo repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.